Meu amigo, se tinha uma coisa que era o terror das madrugadas, dos rolês aqui por São Paulo, entre os anos 80 e 90 eram os skinheads. Se você era punk, headbanger, gótico ou clubber nessa época, pelo menos uma vez na sua vida, você saiu correndo de um desses caras. Mas você sabia que existe uma enorme e grande diferença entre os skinheads tradicionais e os white powers? Os skins tradicionais vieram dos mods ainda nos anos 60 e o The Who tem um dedo nisso também. Como filhos de operários e moradores das periferias, eles eram fãs de ska e reggae. E olha só que curioso, uma grande parte deles eram de negros. Já o White Power veio bem depois, ali no final dos anos 70, principalmente com o financiamento através de um partido político chamado National Front. Enfim, você sabia disso tudo? Comenta aqui embaixo e já compartilha esse vídeo. Agora, se você sempre achou que tudo faz parte do mesmo balaio, cola comigo que eu vou te explicar as diferenças e as origens desses movimentos. Os skinheads são um subproduto de outra subcultura, os mods, que é uma abreviação para modernistas. Eles eram conhecidos por andar de lambreta, curtir músicas negras norte-americanas como blues, soul e também as modas jamaicanas do ska. Além de se vestir de forma alinhada, com terno e gravata, com um visual bem característico, um dos ícones desse rolê todo, o The Who. Com o tempo, os mods se dividiram em uma galera mais refinada e intelectual, que depois daria origem ao movimento psicodélico, e outra corrente mais proletária e popular, chamada Hard Mods, que puxava ainda mais o visual simples do mod, deixando o cabelo cada vez mais curto e adotando botas e suspensórios, símbolo da classe trabalhadora da Inglaterra. O ska, que estava virando rocksteady e depois reggae, acabou se tornando a trilha sonora favorita dos hard mods. Os hard mods, ou também chamados de gang mods ou simplesmente mobs, tinham um perfil bem diferente da subcultura de onde vieram. Apesar de manterem o gosto musical, eram mais violentos e não davam tanta bola pra moda. Misturavam elementos do visual mod, como ternos e camisas Fred Perry e as clássicas e desconfortáveis botas Dr. Martens. Outro ponto que marcavam esses hard mods era a divisão em gangues, conhecidas como firmas, cada uma com seu próprio nome. Existiram várias, como a Highbury Mob, The Archway, Somerstown, Elephant and Castle, Mile End, entre outras. Os quartéis generais, podemos dizer assim, geralmente eram salões de sinuca, clubes de dança e cassinos. Além disso, os territórios dessas gangues eram levados bem a sério. Se algum rival invadisse a área de outra gangue, ia levar relho no couro. Esses hard mods frequentavam bailes de reggae, onde se misturavam com a comunidade jamaicana, e aos poucos foram ficando conhecidos pelas confusões que causavam nas ruas e nos estádios de futebol. A imprensa logo batizou essa nova cultura de skinheads, nome que eles mesmos acabaram adotando. Os skinheads originais não estavam nem aí para essa coisa de política, muito menos eram racistas, até porque muitos deles eram negros. A ideia era basicamente curtir um som, manter o visual e arrumar treta em estádios, ruas, com os hippies e gangues de motociclistas.
Já ali no começo dos anos 70, o movimento skinhead quase sumiu, por conta de outros movimentos mais modernos que surgiram, como o Sweatheads e o Boot Boys. Os tempos mudaram e muitos dos integrantes originais do skinhead foram envelhecendo e largando o movimento. Já em 77, porém, com a explosão do movimento punk, muitos caras das antigas voltaram à ativa. Alguns, inclusive, acabaram trazendo alguns elementos do visual punk para essa nova galera aí, e outros, obviamente, se mantiveram assim mais tradicionais. E ali começaram a surgir então várias bandas dessa nova onda, por assim dizer, como o The Four Skins e o Cockney Rejects, acho que é assim que pronuncia. Bom, o que vocês acham, né, pensando aqui, de fazer agora um vídeo especial só sobre o movimento skinhead aqui do Brasil? Já fiz sobre o punk lá na gringa e também aqui no Brasil. O que vocês acham de fazer um aqui, né, do skinhead brasileiro? Comenta aqui embaixo, sobe a hashtag FazCarais se vocês querem. Em 1978, assim como aconteceu com o movimento mod, o punk também se dividiu. De um lado, uma vertente mais intelectual e artística ligada a new wave, post-punk e afins. E do outro, uma galera mais revoltada, agressiva e suburbana, os street punks. Os mais tradicionais chamavam esses novos skinheads de punks carecas, sem ter muita noção das origens do movimento em si. No final dos anos 70 surgiu um movimento de retorno às raízes da cultura skin, o chamado two-tone, dois tons em inglês, fazendo referência ao negro e ao branco, com uma pegada claramente antirracista. Muitas das bandas desse movimento resgataram clássicos do ska e do reggae, e também criaram músicas novas inspiradas nesse som. Daí também surge o Sharp, outro subgrupo dos skins. Em contrapartida ao movimento antirracista, esse daí também muito influenciado pelo movimento antifascista iniciado pelo The Clash, nascem os White Powers ou Bunheads, que foram fortemente financiados pelo National Front, um partido extremista da Inglaterra. Mas um dos cabeças da cena musical disso tudo foi o Ian Stuart Donaldson. Tanto o Ian como a sua banda Screwdriver são conhecidos por todos que fizeram o mínimo estudo sobre o tema. Então não adianta vir chorar aqui nos comentários por eu citar eles aqui, porque uma rápida busca no Google já traz toda a informação sobre esse assunto. O Screwdriver começou, na verdade, como uma banda apolítica em 75, teve uma pausa e voltou totalmente reformulada em 79. Já com um apelo nacional socialista e com essa nova fase, o Ian e o seu amigo Nick Crane formaram a Blood and Honor, uma distribuidora de material neonazi e white power. Lembrando que o movimento White Power é uma minoria dentro do rolê skin. Toda a origem desse movimento skinhead não tem ligação nenhuma sequer com política ou questões aí racistas. Mesmo porque as suas origens estão ligadas ali dentro do ska, do reggae, como eu já disse, muitos deles, dos skinheads, eram negros. Ou, em poucas palavras, como foi dito no belíssimo documentário feito lá pelo Gastão Moreira, né, o Botinada, o movimento White Power é uma anomalia dentro do movimento skinhead. Agora, se você quer saber a origem do movimento punk, como tudo surgiu, tem esse outro vídeo aqui embaixo, assiste ele lá e comenta o que vocês acharam. É isso aí, forte abraço, até a próxima, falou!